Você sabia que o chuveiro elétrico é um dos equipamentos que mais causam incêndio em residências mal dimensionadas? E o problema nem sempre é o chuveiro, e sim a instalação elétrica e as proteções que são dimensionadas de forma errada. Hoje eu vou mostrar para vocês quais são os principais componentes que precisam estar dentro de um quadro elétrico para garantir a sua segurança e a segurança da sua instalação elétrica e do seu patrimônio. Vem com a gente que eu vou mostrar para vocês passo a passo quais são os principais componentes. No meu quadro de distribuição, eu preciso instalar alguns componentes cuja função é proteger os cabos elétricos contra sobrecarga, o curto-circuito e contra o choque elétrico. O primeiro componente que eu vou estar instalando dentro do meu quadro de distribuição é o disjuntor termomagnético. Então tem duas funções, a função térmica que protege o teu equipamento, o teu cabo elétrico contra sobrecarga. E a função magnética, ele vai proteger o teu circuito, o teu equipamento, o teu cabo contra curto-circuito. A função magnética, ela protege contra curto-circuito. Então são essas duas funções do disjuntor. O nosso próximo dispositivo, ele é conhecido como dispositivo diferencial residual ou DR. Ele é um equipamento de proteção que ele é destinado a salvar vidas. Ele desliga automaticamente a energia quando ocorre uma fuga de corrente elétrica. Ou seja, o diferencial residual, ele é diferente do disjuntor comum. O DR, ele não protege contra sobrecarga ou curto-circuito. O DR, ele protege contra o choque elétrico, fuga de corrente, um contato acidental com partes energizadas e incêndios provenientes de corrente de fuga, O DR, ele compara continuamente a corrente que sai pela fase com a corrente que retorna pelo neutro, tudo bem? Ou seja, a corrente que sai, ela deve ser igual à corrente que retorna. Uma situação de risco, é parte da corrente que ela tem uma fuga. A fuga pode ser pelo corpo humano, ela pode ser pela carcaça metálica de algum equipamento, ela pode ser pela água ou pode ser pelo aterramento. Então, essa diferença ela é chamada de corrente diferencial residual. Quando essa diferença ultrapassa o valor do DR, o dispositivo ele desarma imediatamente. Neste vídeo curto, eu quis mostrar para vocês os dois principais componentes. Claro que nós precisamos ter também o aterramento, Tem o barramento de terra, o barramento de neutro. E os dois principais componentes que nós mostramos hoje nesse vídeo curto foi o disjuntor termomagnético e o DR, que é o nosso diferencial residual. Então não esqueçam dessa frase. O disjuntor, ele evita incêndio, mas o DR, ele evita que a energia passe pelo seu corpo. Então, muito erro comum que ocorre nas instalações elétricas é achar que o disjuntor substitui o DR. Vamos lembrar que o disjuntor, ele protege fios, o DR, ele protege pessoas. Os dois, eles trabalham junto. Nós vemos que sempre onde eu tenho um diferencial residual, eu tenho um disjuntor. Tudo bem, pessoal? Então fica a dica aí, Tudo isso aí é obrigatoriedade por norma. A utilização do DR, ela é exigida pela NBR 5410, especialmente em circuitos de tomadas e áreas molhadas, Sempre lembrar que o DR de 30 mA é utilizado para proteção de pessoas. O uso obrigatório em banheiros, cozinhas, áreas externas e lavanderias. E o DR de 100 ou 300 mA é uma proteção contra incêndio de uso mais industrial. Se você tem dificuldades em dimensionar o cabo correto para o teu equipamento, qual vai ser o disjuntor que irá proteger o teu cabo, qual vai ser o DR que você deve utilizar junto com o teu disjuntor, nós temos uma planilha, É uma planilha que ela ajuda muito você. Então, se você tem dificuldade, você precisa estar adquirindo esta planilha.
É uma planilha bem fácil de estar utilizando. Você pode trabalhar tanto na tensão de 127 e 220 ou como na tensão de 220 e 380 volts. Você pode também estar escolhendo o número de fases do seu quadro geral, da sua entrada geral, se é monofásico, bifásico ou se ela é trifásico. E pode escolher também uma coisa muito importante, é a temperatura ambiente da sua região, se é 30 graus, 35 graus, né? Aqui eu vou estar trabalhando numa temperatura ambiente de 35 graus Celsius. Eu vou estar colocando um chuveiro bipolar, igual do nosso exemplo, de 7.500 watts, na tensão de 220 volts. Ele vai dar uma corrente de 34,1 amperes. Só que nós temos os nossos fatores, que é o fator de correção, de agrupamento, é onde quanto circuito eu vou estar passando dentro do meu eletroduto. Você vai estar passando um circuito, 2 circuitos, vai estar passando 3 circuitos. Cada vez que eu estou aumentando o número de circuitos, o meu fator de correção de agrupamento ele vai diminuindo. Então, é um fator multiplicativo lá. Se eu coloco 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto, vai um fator de 0,7. Se eu coloco 1, o fator vai ser igual a 1. E lembrando que chuveiro, o ideal é você passar apenas somente o circuito do chuveiro, porque é uma corrente alta que vai esquentar os cabos e pode estar esquentando mais cabos que estão ali juntamente no mesmo circuito. Como eu estou trabalhando na temperatura aqui, ó, de 35 graus Celsius, eu tenho o meu fator de correção de temperatura de 0,94. Se fosse em 30 graus, o fator de correção de temperatura seria unitário, mas vamos trabalhar na temperatura de 35 graus Celsius. O que muda? Se eu trabalhar na temperatura de 30 graus, vou estar utilizando um cabo de 6 milímetros, de acordo com a tabela 36 da NBR 5410. Mas, como eu estou trabalhando na temperatura de 35 graus Celsius, ele já dimensionou um cabo de 10 milímetros, tudo bem? Uma coisa também importante que eu não posso esquecer é do comprimento do meu circuito. Que eu estou trabalhando com um circuito de 20 metros, então vou ter uma queda de tensão de 1,07. Beleza, então vou estar continuando utilizando o meu cabo de 10 milímetros. Eu posso também estar setando aqui se eu vou querer proteger o meu circuito com o DR sim ou não. Se eu colocar não, quando eu for lá no meu diagrama unifilar, eu vou ver o meu chuveiro que tem só o disjuntor de 40 e o meu cabo de 10 milímetros. Se eu voltar aqui no meu quadro de cargas e colocar como sim, quando eu for lá no meu unifilar, eu vou estar lá o meu disjuntor bipolar de 40 amperes e o DR de 50 amperes. Lembrando que o DR ele precisa ser uma corrente superior ao meu disjuntor. Então você não precisa mais esquentar a cabeça, porque ele já vai dimensionar o teu disjuntor, o teu DR e o teu cabo e, mais legal, ele já vai fazer o balanceamento de carga. Então eu já tenho um diagrama aqui, ó, chuveiro 220, 7.500 watts, já é um resumo, qual corrente que ele vai puxar, 34,1 amperes, vou colocar ele na fase RS, meu cabo vai ser de 10 milímetros, e o cabo de 10 milímetros, levando em conta os fatores de correção de agrupamento e temperatura, ele tem uma capacidade de condução agora, diminuiu para 54 amperes. Muito legal essa planilha, eu posso até fazer um comparativo, se eu tivesse na temperatura de 30 graus Celsius, meu cabo de 10 milímetros estaria conduzindo 57 amperes. Como eu tenho meu fator de correção, ele caiu para 54 amperes. Imagine só se eu colocar mais um circuito dentro do eletroduto, se eu colocasse 2 circuitos. Também estaria utilizando o cabo de 10 milímetros, mas a corrente do meu cabo ele teria capacidade de condução apenas de 43 amperes. Se eu passasse esse limite de 43 amperes, a gente já sabe o que vai acontecer, né? O cabo pode derreter, vai derreter, né? E se o disjuntor não estiver bem dimensionado, fogo na certa, né, pessoal? Então fica a dica aí, um forte abraço a todos. Até mais, um forte abraço a todos.